terceira e última aula de concordância verbal. Muito cuidado com essa aula. Parece que sobraram para ela as mais importantes regras da nossa concordância. E principalmente as regras que são mais exploradas em concursos e vestibulares. Vamos à primeira, regra 21. Toda vez que você tem um nome próprio, e esse nome próprio está no plural, vamos dar exemplo. Os Lusíadas, Cartas Chilenas, Estados Unidos, Amazonas, Campinas, são nomes próprios que estão no plural. Preste muita atenção no artigo que aparece antes desse nome próprio, ou, às vezes, se não aparece artigo, porque dependendo do que aparecer, a regra vai funcionar. Assim, se o artigo estiver no plural, o verbo ficará no plural. Se o artigo estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se você não tiver artigo antes do nome próprio plural, o verbo ficará no singular. E, se você tiver o nome próprio no plural, com o artigo no plural, porém, tudo isso entre aspas, o verbo também ficará no singular. Então vamos começar a ver com bastante calma, para você sair hoje entendendo bem essa regra. Repare, Lusíadas é plural de Lusíada, ou português. Lusíadas é plural, mas não tem artigo. Então vou dizer Lusíadas é. Quando eu falo o Lusíadas, eu continuo mantendo é, porque o artigo está no singular. Agora, se eu digo os Lusíadas, aí eu vou dizer são. Muitas vezes fica estranho. Os Lusíadas são a maior obra da literatura portuguesa. Olha só que frase diferente. Agora, e quando eu digo os Lusíadas? Quando eu digo os Lusíadas, porém entre aspas, eu vou dizer é. Também eu digo é. E isso é algo que você precisa prestar bem atenção. Se a expressão que você está vendo na sua tela, os Lusíadas, estiver em itálico. O que é itálico? Quando a letra está assim, meio caidinha. Isso vale como se fossem aspas. Então é claro que o verbo também permanecerá no singular. Vou repetir. Lusíadas é. O Lusíadas é. Os Lusíadas são. Os Lusíadas entre aspas é. Os Lusíadas em itálico é também. Bacana? Como é que você faria a concordância aí? É engraçado, a gente às vezes vê bons jornais errando isso, até como manchete de primeira página. Estados Unidos invadiram o Iraque. Não. Para dizer Estados Unidos invadiram, eu preciso do artigo. Claro, quando eu digo os Estados Unidos, aí sim invadiram. Agora, se eu digo apenas Estados Unidos, eu vou dizer invadiu. Eu vou deixar o verbo no singular. Comece a observar, tem muita gente boa errando por aí isso aí. Regra 22. Às vezes você bate os olhos numa frase, tem um pronome reto seguido de um que, seguido de um verbo. O verbo vai concordar com o pronome reto que vem antes do que. Percebeu? O verbo pula o pronome que e concorda com o reto. Então eu vou dizer, hoje sou eu que pago a conta. Eu pago. Hoje és tu que pagas a conta. Tu pagas. Hoje somos nós que pagamos. Entendeu bem? Eu pago, tu pagas, nós pagamos. O verbo pula o que e concorda com o pronome reto. Isso é fácil. A variante dela é quando em vez do que, você coloca o pronome quem. Aí então você passa a ter duas possibilidades. A mais fácil, concordar com o pronome reto. Eu pago, tu pagas, nós pagamos. A mais sofisticada, concordar com o quem. Só que na hora que você concorda com o quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, olha o que você pode dizer. Hoje sou eu que pago, eu pago. Ou hoje sou eu quem paga, é o quem paga. Olha lá, paga concordando com o quem. Hoje és tu que pagas, tu pagas. Ou hoje és tu quem paga, olha o paga concordando com o quem. Hoje somos nós quem pagamos, o pagamos concordando com o nós. Ou, de forma mais erudita, hoje somos nós quem paga a conta. Percebeu bem como é fácil? Ou você concorda com o eu, tu, ele, com o pronome reto, ou concorda com o quem. Não esqueça, ao concordar com o quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Valeu? Próxima regra, a regra 24. Expressões do tipo qual de nós, algum de vós, cada um deles, quem de vós, etc. Olhe sempre para o primeiro pronome. Se o primeiro pronome estiver no singular, qual, algum, cada um, quem, o verbo só fica na terceira pessoa do singular. Então eu diria, quem de nós irá? Quem irá?
Qual de vós irá? Qual irá? Algum de vocês irá. Algum irá. O verbo concordando com o quem, com o qual e com algum, obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. E a variante? Se o primeiro pronome estiver no plural, quais de nós, alguns de nós, nenhuns de nós, olha esse nenhum no plural, existe. Quantos de vós? Aí você tem duas opções. Ou joga em terceira do plural, concordando com o primeiro pronome, com o quais, com alguns, com nenhuns, com o quantos, ou, e aí fica mais culto, concorda com o segundo pronome, nós, vós, vocês, não importa o pronome, concorde com o segundo. Então diga, quais de vós ireis? Quando eu falei ireis, eu concordei com quem? Isso, com o vós. Ou irão, concordando com o quais. Alguns de nós iremos, muito bom. Com quem eu concordei aí? Com nós. Nós iremos. Ou irão, concordando com alguns. Agora, nenhum de vocês, eu só tenho uma opção, claro. Porque com nenhum fica em terceira do plural, que é irão. E com vocês fica na terceira do plural, que também é irão. Não há como errar isso aí. Qual de nós iremos à festa? Completamente errado, né? Qual de nós irá à festa? Concordando com o qual. O qual está no singular. Quem manda isso? Primeiro o pronome está no singular, o verbo sempre no singular. Tá bom? Terminando. Regra 26. Pronomes de tratamento. Tudo que estiver ligado a um pronome de tratamento fica na terceira pessoa do singular. Quando eu dei pronome, eu ensinei um macete. Troca pela palavra você. Vossa Alteza ficou abalado com o combate. É o mesmo que dizer você ficou abalado com o combate. Já vossas Altezas ficaram abalados. Vocês ficaram abalados com o combate. Sempre que você tiver pronome de tratamento, troque por você e veja como a frase fica. Do jeito que ela ficar, ela fica com o pronome você. Regra 27. Sujeito oracional. Meu Deus, o que é isso? Quando um verbo tem como sujeito toda uma oração. Repare a frase. Percebe-se que tudo foi um engano. Note que eu consigo trocar essa segunda oração por um isto e dizer percebe-se isto. Percebe-se isto é o mesmo que dizer isto foi percebido. Então o sujeito do percebe-se é o isto. Isto é, o sujeito do percebe é toda oração que tudo foi um engano. Logo, percebe-se que tudo foi engano, apresenta um sujeito oracional. Sempre que houver sujeito oracional, o verbo da primeira oração ficará na terceira pessoa do singular. Tá bom? Basta que nós sejamos amigos. Se o verbo é o verbo bastar, o sujeito não é aquilo que basta. E qual é aquilo que basta? Basta isto. Esse isto é que nós sejamos amigos. Este isto é o sujeito. Se esse isto é o sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Convém que vocês prestem muita atenção. Não é o mesmo que dizer convém isto? Se é convém isto, sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular, essa terceira dá para fazer uma pegadinha mortal, mortal, mortal. Colocar esse convém com acento circunflexo. Não esqueça, convém com acento agudo é singular, convém com acento circunflexo é plural. Tá? Olha o perigo disso. Note que a diferença é muito sutil. Preste muita atenção quando você vir um desses verbos que provocam sujeito oracional. Os verbos dar, suar e bater são pessoais e concordam com o sujeito. O problema é que o sujeito deles podem ser as horas, mas pode ser o elemento que marca as horas. Por exemplo, na frase que você tem aí, o relógio. Como é que eu sei se vai ser o relógio ou se serão as horas? Eu olho sempre para a palavra relógio. Se a palavra relógio tiver sempre preposição, como acontece aí, ela é sujeito, sujeito simples. E o verbo, é claro, concorda com ela. O relógio bateu 3 horas. Agora observe a segunda. Na segunda eu tenho no relógio da igreja. O no é preposição. O sujeito nunca pode ser preposicionado. Então aí, o sujeito passa a ser o número de horas e o verbo concordará com ele. Percebeu? Olhe sempre para o relógio. Ele está sem preposição, ele é o sujeito. Ele está com preposição, o sujeito são as horas. O despertador deu 2 horas. Olha que bacana. O despertador é o sujeito. Ele deu. Já soaram 10 horas. Ué, por que aí 10 horas já direto foi sujeito? Cadê o relógio? Não tem. Se não tem relógio, eu nem olho. Se não tem relógio, as horas funcionarão como sujeito e o verbo ficará, nesse caso aí, no plural. Essa talvez seja a regra mais importante de toda a concordância verbal. São duas. Essa e a próxima.
Toda vez que você bater os olhos numa frase e vir um verbo, como o verbo vender, e um ser, procure um substantivo sem preposição. Se a frase tiver um substantivo sem preposição, ele será o sujeito. E esse ser será um PA. Se você não lembra o que é PA, vamos lembrar. PA, pronome apassivador. E o verbo concordará com o sujeito. Por isso é que eu digo vender-se esta casa. Note a segunda. Eu tenho o verbo vender, tenho um ser, e a palavra casas é o meu sujeito simples. E esse ser, é claro, é um PA. Se esse ser é um PA, o verbo vai concordar com ele. Se vai concordar com ele, ficará no plural. Vendem-se estas casas. Então, queridinho, acabou o seu problema com aluga-se apartamento, alugam-se apartamento, aluga-se apartamento. Como é que fala? Como é que é o certo? Aluga-se apartamento. Alugam-se apartamentos. O certo é compra-se carro, compra-se carros, compra-se carro, tudo singular. Compram-se carros. Percebeu? Se não há preposição com substantivo, ele é o sujeito e o verbo concorda com ele. Mestre, se houver dois ou mais substantivos, sempre no plural. Sempre no plural. Ah, mas você falou que a gente podia concordar só com o mais próximo. Sim, a gente pode concordar com o mais próximo quando o sujeito composto está depois, como é o caso aqui. Esta casa é aquele terreno. Só que esta regra de concordar com o mais próximo não pode ser aplicada quando se é pronome apassivador. Quando se é pronome apassivador, eu coloco o verbo no plural. Então vamos repetir? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural ou composto, verbo no plural. Tá bom? E que mais? O sujeito pode ser uma oração inteira. Pode ou não pode? Sabe-se isto. Isto é sabido. Note que elas não irão à festa equivale a um isto. Isto está sem preposição. É um sujeito oracional. E o que é que você acabou de ver comigo sobre sujeito oracional? O verbo ficará na terceira pessoa do singular. Sabe-se que elas não irão à festa é a forma correta de se dizer essa frase. E o reverso. Toda vez que você tiver um verbo e um ser, e o teu substantivo estiver com preposição, ou, se não houver substantivo na frase, aí você tem sujeito indeterminado, e a partícula ser não é mais PA. É indeterminação do sujeito. E não interessa se a frase está toda no plural. O verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. Dá uma olhada no exemplo que você vai entender comigo. Você está vendo aí o necessita? Tá ou não está? E está vendo o ser. Aí você vai procurar substantivo. Procura, acha. A palavra ajudante. Só que ajudante está com preposição. Se ajudante está com preposição, ele não pode ser sujeito. Logo, o ser é indeterminação do sujeito. O sujeito é do tipo indeterminado e o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Necessita. Ah, professor, mas ajudante está no plural. Ajudante não é sujeito, o verbo fica no singular. Na segunda você tem o tratava. O ser não está depois, está antes, mas dá na mesma. E tem até um substantivo, que é problemas. Só que, de novo, esse problemas está com preposição. De novo, esse ser é índice. Se me perguntarem o sujeito, eu vou dizer que é indeterminado, não dá para saber quem é que tratava de grandes problemas. E o verbo ficará na terceira pessoa do singular. E em vive-se bem aqui? Vive-se bem aqui, eu tenho o verbo viver e o ser. Aí eu vou procurar um substantivo. Mas o que é que eu vejo? Bem, advérbio de modo. Aqui, advérbio de lugar. Eu estou sem substantivo. Se eu estou sem substantivo, aqui também é um índice de determinação do sujeito. E o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. Como é que você completaria essa frase? Precisa-se de costureiras. Está vendo o verbo? Está vendo ser? Está vendo costureiras? Costureiras não está com preposição? Então, se está esse ser no índice, se esse ser é índice, o verbo fica na terceira pessoa do singular. É ou não é? E se eu dissesse, por exemplo, essa outra frase? Opa, mudou. Olha para a palavra costureira. Ela está com preposição? Não. Então ela passa a ser o sujeito. E esse ser passa a ser PA. E se o ser passa a ser PA, o verbo vai concordar com costureiras. Se vai concordar com costureiras, ele fica na terceira do plural. Contratam-se costureiras. Isto é, costureiras são contratadas. Cuidado com isso. São duas regras muito fortes. A 30 e a 29 caem muito. E a 31 é o fecho da concordância. É a regra de todas as regras. Quando o sujeito é inexistente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando é que um sujeito é inexistente? Vários casos. Primeiro, verbo que indica fenômeno meteorológico. Olha lá, nevou muito naquela região.
Verbo haver significando existir. Houve muitos problemas? Gente, não fala mais houveram, é um erro grave. E quando eu tenho dois verbos? Pode haver. O primeiro é que fica no singular. Pode haver muitos problemas entre eles. Olha, um erro que todo mundo comete. Fazem 2 anos que saí de casa. E parou de estudar também, né, amigo? O verbo fazer está indicando tempo passado, ele é impessoal, não tem sujeito. Ele fica na terceira pessoa do singular. Faz 2 anos é a forma correta. Vai fazer 2 dias. Vai fazer dias quentes. E não vão fazer dias quentes. Que é isso? O verbo fazer indica um fenômeno meteorológico. O verbo ir fica no singular, no lugar dele. E o verbo passar com preposição de. Ah, sim, ele não tem sujeito. Já passa da 1, já passa das 2. Já passava das 6 horas quando ela voltou. E não passavam. Então guarde bem. Todo verbo que indicar tempo meteorológico ou decorrido, tempo meteorológico ou tempo que passou, tempo passado, é sempre impessoal. O sujeito é sempre inexistente e ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Também fica na terceira pessoa do singular o verbo haver quando significa existir. Diga sempre havia flores no vaso e não haviam flores no vaso, que isso é um erro bem grosseiro. Valeu? Faça os seus exercícios, tire dúvidas com o gabarito e assista a nossa próxima aula. Vamos agora para a terceira e última aula de concordância.